Olá, muito boa tarde. Obrigada a você que nos assiste do Brasil, de fora do Brasil, de qualquer lugar do mundo. Obrigada pelo seu carinho, pela sua audiência. É sempre um prazer ter você conosco, uma alegria receber as suas mensagens nas nossas redes sociais. A gente te espera nas redes sociais da emissora que aparecem aí para você. Tem Instagram, Facebook e o nosso site, que é o www.hittv.com.br. Se você está assistindo a nossa programação e precisa sair, vai se deslocar para algum lugar, você continua nos acompanhando através do nosso site www.hittv.com.br. Eu quero te lembrar que a gente sempre tem um encontro também no meu Instagram, que é o @jaquestefano, sempre com um pouquinho do meu dia a dia, dos bastidores, do programa ao vivo. É também muito bom poder compartilhar momentos e receber ali as mensagens de vocês. Enquanto o programa acontece, você participa deixando a sua pergunta. Hoje a gente vai falar sobre comunicação familiar. E se você quiser participar, envie para nós então o seu WhatsApp no 11 3337 5886. Quem fala com a gente sobre esse assunto é a doutora Ellen Tavares, que é psicóloga. Tudo bem, Ellen? Boa tarde. Bem, prazer te receber novamente, viu? Muito obrigada, um prazer estar aqui. Ellen, eu lembro que da última vez que você veio, no finalzinho ali do nosso bate-papo, a gente conversou e eu falei, vamos falar um pouco mais sobre essa comunicação familiar, a importância disso. Então, a gente dá essa continuação aqui no bate-papo. E eu gostaria que você começasse explicando para nós, Ellen, contextualizando o momento que você vê que a gente vive hoje, porque a nossa infância foi um tipo de infância. A infância, a vida das mães e dos pais hoje é completamente diferente do contexto em que a gente foi criado. Fala um pouco sobre esse momento. Hoje nós vivemos no mundo da tecnologia, né? Que foi diferente da nossa infância. Então, antes nós escutávamos o pai e a mãe dizer que nós não poderíamos fazer determinada coisa, eles não precisavam ameaçar. Muitas vezes eles só olhavam pra até gente. Hoje. Sou casada, hein? Se eu tô numa mesa, alguém fala uma coisa, o meu pai olha, eu já sei se ele gostou ou não, já muda o assunto, hein? Isso, exatamente. Até hoje a gente carrega esse respeito, né? Muito respeito. Da gente arrumar a casa porque a mãe vai visitar. Verdade, não claro, tem isso? Claro. Muitas mães vão visitar, falam, a minha mãe vai vir aqui, deixa eu deixar essa casa arrumada, né? Uma mulher adulta, casada e tudo mais. Hoje, a comunicação, ela exige um pouco mais de cuidado no sentido de você perceber o outro. Uhum. Então, assim, antes não havia esse espaço para que todo mundo pudesse colocar ali os seus sentimentos em pauta. Hoje é diferente. Hoje eu sinto que há uma necessidade dos pais e dos filhos conseguirem expressar e colocar na mesa aquilo que eles estão sentindo. Então, hoje, a comunicação, ela não transita mais por aquilo que é achismo meu. Para que nós estejamos alinhados com a nossa família, a gente precisa estudar, sabe? Não dá mais para a gente se basear apenas na educação que nós tivemos dos nossos pais, que são a base, o alicerce, a estrutura de que nós viemos. Mas é importante a gente buscar conhecimento na biblioteca, na literatura e, principalmente, dar espaço para que esses filhos possam conseguir se expressar dentro de casa de maneira saudável. E aí você falou uma palavrinha-chave aqui, que é a maneira saudável, porque quando a gente fala desse relacionamento de pais e filhos e até de casal, eu percebo que hoje, Ellen, parece que os relacionamentos, eu vou colocar aqui primeiro de marido e mulher, né, de casal, eles são muito frágeis no sentido de que a pessoa logo fala assim, eu não preciso passar por isso. Eu não sou obrigada. Justamente porque eu entendo que isso de nós falarmos dos nossos sentimentos tem um aspecto extremamente positivo, mas eu acho que fica negativo quando há um egoísmo, quando eu me caso só para eu ser feliz, quando eu tenho filhos para eles me suprirem. Isso. É tudo sobre mim, não é nada sobre o outro. Fala um pouco sobre isso. Exatamente. O casamento, ele foi uma união instituída por Deus, né? Então, a família foi uma criação de Deus. Eu falo que Deus, ele se relaciona com a gente como um pai. Então, ele ama a família. Então, a gente começa daí. O princípio é esse. Quando eu saio da minha casa e vou me casar, eu tenho que entender que agora não sou mais eu. Né? Agora somos nós. Nós temos que entender que, enquanto família, nós precisamos servir um ao outro, ouvir o que o outro tem a dizer, respeitar aquilo que o outro diz. Uma coisa, a família, quando a gente fala de casal, antes de vir os filhos, são duas pessoas totalmente diferentes, que vieram de estruturas diferentes, às vezes culturas diferentes, e essas pessoas, elas precisam se encontrar e fazer desse relacionamento algo que dê certo. Por isso que eu falo saudável, porque o que é o relacionamento saudável entre um casal? Não é um aceitar as imperfeições do outro e sair falando, ele é muito imperfeito, mas mesmo assim eu vivo com ele. Não, é a gente aprender que a gente ama até as imperfeições do outro. Então, no relacionamento tem um que é mais organizado, tem outro que é muito mais organizado, tem um que é mais seletivo, outro é um pouco
mais expansivo. Então é importante que eu compreenda que o outro é diferente de mim, mas que eu saí da casa dos meus pais para me unir a esse outro e que juntos a gente vai formar ali um núcleo familiar. Então assim, hoje não é o meu dinheiro, Perfeito. o seu dinheiro, Perfeito. entende? Ah, eu trabalhei, então esse contrato de trabalho, ele serve para que eu fique lá até o tempo que eu estipular, e aí a família não participa disso, não. Todas as decisões que nós tomamos têm que ser em família, até uma troca de emprego, até mesmo o que vai fazer em relação à escola das crianças que vão vir no futuro, até a compra de uma casa. Ah, porque eu decidi e eu quero uma casa. Ah, tá, mas como que você quer essa casa? Ah, eu não quero que seja casa, eu quero que seja apartamento. E aí vira uma briga. De novo, são duas pessoas diferentes, mas duas pessoas que precisam aprender a se comunicar e a respeitar aquilo que a outra gosta. Perfeito. Então, assim, é muito importante que eu não me enxergue num casamento como alguém que, como eu tenho um trabalho, talvez que a minha remuneração seja maior, né? Eu vou mandar muito mais na casa. Se eu contribuo mais, eu mando mais, não é isso, Isso, eu contribuo muito, então eu vou mandar muito também. Não, é tudo equilibrado. Essa palavra equilíbrio, né? O equilíbrio, ele faz parte do contexto familiar. Quando a família está em desequilíbrio, todas as partes sofrem. Então, assim, não pertence somente a mim, pertence a nós. Ah, não tô fazendo porque para Ellen é importante, não. É porque para a família é importante. E aí, Ellen, você citou um ponto sobre as mudanças e as transições. Eu falava até recentemente com algumas pessoas sobre isso, de alguns casais que nós observamos que tiveram uma ascensão profissional muito grande, um aumento financeiro muito grande e a família foi destruída nesse meio do caminho, porque não souberam lidar com isso. Ah, não, mas agora eu já não preciso mais passar por isso. Peraí, mas antes precisava, agora não precisa mais porque tem dinheiro. Você deve perceber isso como psicóloga também, esses problemas sendo criados. Fala também um pouquinho sobre isso, por favor. No consultório, acontece muito do pai e da mãe sentar aqui comigo e olharem para a criança ou para o adolescente que eles sofrem mais. Mas eu te dou tudo. Então, eu trabalhei, eu estudei muito, e eu trabalhei muito, e eu trabalho muito para te dar o melhor. Para te pagar aquela escola caríssima. Isso, você tá na melhor escola da região, né? Você tem o melhor plano de saúde, porque sempre que a gente tem oportunidade, a gente, sei lá, viaja e vai pra Disney. Eu preciso te dizer, Jaque, isso daí pra criança não tem o menor sentido. Não é importante. Para a criança é importante. Para a criança, para o adolescente, para aquele jovem em desenvolvimento, é muito importante que ele sinta que ele faz parte daquele núcleo familiar. Para ele não é interessante, não entra na cabeça dele que o pai trabalha muito e não tem tempo de estar com ele. Ó, que a mãe chega cansada porque trabalhou o dia todo, teve uma jornada de trabalho intensa, mas aí ela recompensa. Então ela traz um presente. Você trouxe um presente, um tablet, assim, sei lá. E aí essa criança, ela vai ficar feliz? Ela vai ficar feliz, mas essa felicidade ela é momentânea. Porque no futuro, se você cortar a cena e for para 10, 12 anos depois, quando você se deparar com essa criança que ela vai ter mais entendimento, aí a mãe vai falar, mas eu te paguei a melhor escola. Eu preparei você para a melhor universidade. E aí, eu já vi isso acontecer no consultório, um vai olhar para o outro e vai dizer assim, mas eu nunca te pedi isso. Nunca te pedi a melhor escola, nunca te pedi a melhor universidade. Sabe o que eu te pedi? Para que você fosse naquela minha apresentação na escola quando eu tinha 7 anos. Eu te pedi para que você me levasse no futebol. Entende? Então, assim, hoje as famílias, elas estão muito mais focadas em trabalhar muito. E aí sim, percebemos uma posição financeira diferenciada hoje. As pessoas estão em ascensão porque estão estudando mais. Então, elas estão se especializando mais e querem dar o melhor. Sabe aquela frase? Ah, é porque eu não tive nada, minha vida foi muito difícil, então eu quero dar tudo pro meu filho. Isso é uma armadilha, porque a palavra de Deus fala que até nós, que somos maus, damos boas coisas para os nossos filhos, imagine Deus. Então, quando eu penso nessa frase, eu falo, olha, então eu não preciso ser perfeita. Deus já entende que eu tenho as minhas limitações e que eu posso trabalhar e mesmo assim estar atento aos meus relacionamentos, que um pai e uma mãe pode sair de manhã e trabalhar e ter tempo de avaliar ali a lição de casa do filho. Eu disse da outra vez, as crianças são mais espertas que nós. Então, vivemos numa época em que eles estão muito à frente. A tecnologia avançou demais. Então, se eu não estiver atenta ao que está acontecendo com essa criança que está aqui comigo, eu acabo perdendo ela pro videogame.
eu perco para o tablet, eu perco para o celular, eu perco para os amigos, que isso vai acontecer mais na frente, lá na adolescência, mas eu acabo perdendo tempo de qualidade, de comunhão com essa criança. Doutora, me faz lembrar daquele versículo que fala: ainda que se levante contra ti o espírito de um governador, não deixe o seu lugar. Depois ele vai falar sobre o que os acordos podem fazer na vida de uma pessoa. Quando uma mãe, eu sempre digo isso quando eu prego, quando uma mãe e um pai não estão na posição deles, outra pessoa vai tomar essa posição, né? Exatamente. E existem muitas pessoas que podem fazer esse papel. E coisas hoje em dia, como você falou, né? Pode ser o celular, pode ser o tablet, Exato. né? Então, assim, o meu melhor amigo é um amigo imaginário, ou o meu melhor amigo é o amiguinho que tá aqui do outro lado da linha, que nós nem sabemos. Que muitas vezes eles estão ali conversando enquanto jogam, né? Isso, fazendo que tudo você não ao sabe mesmo nem se é tempo. criança mesmo ou não. Quem é a outra pessoa? Isso é muito preocupante. Nós não sabemos quem é a pessoa que está ali do outro lado. Então, é importante que os pais assumam esse posicionamento. Hoje, mais do que nunca, os consultórios estão cheios de pais frustrados, porque entenderam em algum momento que tinham que dar todas as coisas para os filhos. Não. Nós temos que dar aquilo que os filhos precisam e não o que os filhos querem. Quem é que nunca teve a experiência de comprar um presente caro, entregar para a criança e ela ficar brincando com a caixa, doutora? Ela não tá nem aí pro presente caro, principalmente os menores, eles querem brincar dentro da caixa, Dentro da né? caixa, nós vivemos experiências assim. Então, assim, eu já passei por isso, de entregar uma coisa caríssima e a criança pegar e falar assim: nossa, mas essa caixa é muito maravilhosa, quero brincar com essa caixa. Porque, na verdade, para a criança, o valor não é interessante ali. Entende? Para ele, o que é interessante é ele poder brincar, ele ter espaço para ele correr, ele ter espaço para poder, a gente vai falar um pouquinho disso, de expressar o que ele está sentindo. Então, se a criança ela não percebe que ela tem esse espaço, ela não consegue se comunicar, o que ela vai fazer? Ela vai procurar alguém que se comunique com ela. E aí, isso é um perigo, né? Isso é perigoso, porque a gente encontra pessoas que estão totalmente desorientadas e desequilibradas na internet. Né? Então, nós temos que ter o controle daquilo que os nossos filhos assistem, do que os nossos filhos falam, com quem eles falam, quem são os amigos. Eu vou dormir na casa de amiga, acontece muito, né? Então, assim, quem tem filho na pré-adolescência, tem isso. Porque tem amiga que vai dormir e é sempre interessante que nós sejamos essa casa, esse lar onde os amigos queiram estar perto, né? E sempre mostrar para o filho que a comunicação, ela existe. Eu costumo dizer que nós, enquanto mães e pais e profissionais, nós não somos os seus amiguinhos. Perfeito. Esse negócio de amiguinho não, eu sou a mãe, eu sou o pai, eu sou seu psicólogo, Exato. É isso, né? Eu ensino isso no meu consultório. Olha, você não é amiga da sua filha, você é a mãe. E aí vai ter dia que você vai ter que dizer para o seu filho coisas que você não gostaria de dizer. Mas você é a mãe e você tem que colocar esse seu posicionamento para frente. E aí você está me falando de uma coisa muito importante, Ellen, que é sobre como a gente conduz esse diálogo. Porque não é porque vai haver o diálogo que a criança pode dar a resposta final. É lógico que conforme eles vão crescendo, a gente pode ir entregando certa autonomia, mas quem traça esse caminho é a gente. Fala um pouco mais sobre isso. Isso, exatamente. Conforme a criança vai crescendo, o desenvolvimento vai acontecendo, em cada fase ela tem uma determinada autonomia. Então, vamos começar do bebê. O bebê, ele começa ali com aquela troca de olhares com a mãe, que eu acho lindo, que é divino, né? Só pode ter sido Deus que criou aquilo. Porque, de fato, aquela troca de olhares entre a mãe e o bebê é maravilhoso. A troca de olhares que a gente tem com o nosso filho... A minha filha tem 11. E a gente troca olhares, esse olhar, que você se reconhece no outro, é incrível. E aí a criança, ela vai crescendo e ela vai tendo autonomia. Bom, então agora você já aprendeu a se trocar. Então agora a mamãe vai escolher aqui a roupa pra você e você vai colocar a sua roupinha. E aí a criança vai colocar a roupa sozinha. Depois ele vai crescendo, ele vai aprendendo que ele tem que escovar o dentinho depois das refeições, quando ele acorda. Ele vai aprendendo a dizer o que ele gosta e o que ele não gosta. Ele vai exercendo ali o paladar dele. E conforme ele vai crescendo, é nosso papel, não é da criança, dar autonomia para ela. Então, por exemplo, uma criança hoje de 7 anos está numa posição de ajudar a mamãe a colocar a roupa no varal. Sabe quem mora em apartamento, que o varal não é alto? Então, às vezes, coloca aqui nesse varal de chão. Você tem condições de ajudar a mãe a recolher os pregadores e guardar. Você tem condições de arrumar o seu quarto. Você tem condições de saber aquilo que está fora do lugar. Olha, você chegou da escola, então vamos olhar aqui juntos qual é a lição que você tem que fazer hoje. Já uma criança de 11 anos, não, ela já pode te ajudar na comida. Então, hoje tem as panelas de arroz, hoje tem fritadeira. Então, eu achei isso muito fantástico, porque os pais, eles não incluem
os filhos nisso. E quando eu estou incluindo a criança nesse contexto, eu estou dando autonomia e estou dizendo para ela, você pode crescer. E aí, doutora, também não entra esse tempo de qualidade? Porque eu já me vi muitas vezes tendo, de repente, que arrumar a cozinha e o meu filho querendo a minha atenção. O que eu costumo fazer? Ele tem 6, né? Então, na hora que eu lavo as coisas, tudo que é de plástico, tudo que é Tupperware, é tarefa dele secar e guardar, por exemplo. Então, perfeito. a gente tá junto. Talvez não fosse o que ele mais queria, talvez ele queria ali estar assistindo um desenho, mas precisa ser feita a tarefa de casa em algum momento. Vem participar. A gente tá conversando, a gente tá ouvindo uma música. É uma maneira de ter um tempo de qualidade também, não é, doutora? Tempo de qualidade é tempo junto, né? Vamos ficar juntos? Eu amo falar isso. Então, muitas vezes, a minha filha, que já é grandinha, eu falo pra ela, ai, filha, vamos ter um tempo juntas, na hora de dormir? E aí, ela tá sem sono, eu encosto, um pouco que eu encosto nela, ela já dorme. Uma delícia. Isso é qualidade, né? É de fazer a comida, de lavar a louça e a criança tá perto, porque ele vai lembrar, porque importante falar, esses registros, eles ficam guardados pra sempre. Não sai. Nunca mais ele vai lembrar que a mamãe estava lá lavando louça e a mamãe estava lá conversando. E estava junto. Por quê? A criança precisa sentir que faz parte de algum lugar. Esse sentimento de pertencer, nós, enquanto pais, não é o profissional da psicologia que vai colocar na criança. Quem vai colocar isso na criança de que ela pertence a algum lugar e que ela tem um lar para voltar, são os pais, é a família, é o núcleo familiar. Então, quando eu vou para a cozinha e convido essa criança a fazer a comida junto comigo, ou a lavar a louça, eu estou dizendo para ela, você pertence a esse lugar. E é importante que você participe disso, porque você é importante para mim. Você sabe que, agora eu me mudei de novo, que costumo me mudar muito, né? Mas quando eu me mudei para o apartamento, lá na entrada do meu apartamento tinha um hall, onde eu coloquei um aparador, e eu coloquei alguns enfeites, coloquei uma foto e tal, ele olhou para mim e ele falou, tem isso aqui do papai, isso aqui seu, não tem nada meu aqui. Aí eu falei, vai lá e pega alguma coisa no seu quarto. Aí ele foi lá, pegou acho que um carrinho, e o carrinho ficava ali no aparador, porque ele queria, eu acho que é sobre se sentir pertencente, né? Ele olhou e ele falou, peraí, mas você pôs todos os seus enfeites aqui, e o que vai ter meu? E ele quis uma foto de nós três e quis colocar um carrinho ali. A gente tem que estar atento a isso, né? Não é? Eu preciso pertencer a um lugar. Eu preciso ter neste lar um reconhecimento. Eu preciso olhar para esse lugar aqui e me enxergar aqui. Não só me enxergar através dos olhos da mamãe e do papai, porque a criança, ela demora para entender que ela é uma e a mãe é outra e o pai é outro. Demora um pouco esse processo. Acontece na primeira infância, mas mesmo assim, ele precisa chegar em casa, se deparar com o aparador e falar, olha o meu carrinho. Olha a minha foto com a minha mãe e com o meu pai. Eu pertenço a esse lugar. Que é o que falta muito na família hoje. Falta muito a criança sentir que ela pertence a esse lugar, porque as crianças tenham tido uma tendência a ficarem isoladas. Interessante isso. Quero no próximo bloco, principalmente, me dedicar a falar sobre isso, porque eu vejo muitas mães me falando que os adolescentes ficam o dia inteiro no quarto. Vou te pedir para ajudar já nesse aspecto. Mas eu queria te perguntar agora sobre algo que tem a ver também com a comunicação, que é o toque. Meu filho, por exemplo, ele ama brincar de lutinha. Sim. Ele brinca muito assim com meu pai, muito assim com o meu marido. E comigo e com a minha mãe, não é bem de lutinha, mas eu percebo que ele precisa do toque, ele precisa do cavalinho, ele precisa deitar em cima. Isso é importante para as crianças? Eles amam, as crianças gostam disso, né? De sair também correndo. Também é uma comunicação, esse toque? Então, é a forma de comunicação. Existem algumas linguagens que a criança utiliza conosco, né? Tem crianças que são um pouco mais quietinhas, né? E não tem esse tipo de brincadeira ou brincam somente com o pai dessa forma. No seu caso, é dele. Então, assim, o jeito dele expressar. E aí eu vou trocar aqui a palavra comunicação por expressar. Tá. Entende? Então, ele gosta tanto de expressar o afeto que ele tem por vocês que ele quer tocar mesmo. E aí, com o pai e com o vô, é aquela brincadeira de menino, né? De ficar correndo, de bater, e de lutar e de competir. Isso, de competir. Impressionante, né, a competição. Eles gostam de competir. Aí ele mostra o muque dele e olha como eu sou muito forte. Olha como eu sou forte. Outras crianças se comunicam correndo pra lá e pra cá. Então, como assim, que são as meninas também, me fala? As meninas são mais delicadas, né? Algumas são mais delicadas. Então, um jeito que elas têm de se comunicar é com cartinha. Ai, mais romantiquinhas, né? Entendeu? Elas gostam muito de mandar cartinha. Aí, digamos que esteja aí na fase da infância, na escola, elas fazem desenho. E aí faz desenho da mãe, do pai, dos irmãos, do cachorrinho. As meninas, elas têm um jeito diferente de se comunicar. Elas gostam de falar do que elas sentem, principalmente se são estimuladas, diferente dos meninos. Os meninos lidam de uma maneira diferente com os sentimentos. Eles preferem correr, lutar.
interessante. Entende? Então, assim, para o menino é mais interessante, ele consegue se expressar. Teve um caso no consultório que o menino trouxe, eu falei para ele, já sei, traz aquela arminha Nerf. Não sei o nome. E aí, Nerf. E aí, sopraram pra gente, é Nerf. E aí eu falei, e aí você vai, tudo aquilo que te deixa triste, aquilo que te impede de fazer as coisas, vamos atirar. E aí, ele arrasou, ele não conseguia falar o que ele sentia. Uau. Mas aí ele pegou e foi, e atirou em várias coisas que eram difíceis para ele naquele momento. A criança, né? Como que ele ia conseguir se expressar, né? Pensa, falei, não, tem alguma coisa que essa criança precisa fazer. Já as meninas, elas chegam no consultório, elas querem falar. Elas querem abraçar, elas querem beijar, entende? Elas querem ter o tempo delas de chorar e deixa. É porque agora eu quero chorar, eu preciso sentir e eu preciso chorar. E aí a gente tem que deixar a criança chorar. Consultório eu presenciei muito, é muito diferente as meninas dos meninos. É muito interessante porque os meninos, eles se expressam de outro jeito. Eles querem brincar com a gente mais, né? Então tem os brinquedos no consultório, eles querem brincar em todos eles ficam, falta muito pra acabar? Não falta não, né? Vai dar tempo da gente brincar de tudo que tem? E aí a gente brinca. E a menina não, ela quer falar, ora ela quer brincar de boneca. E muitas vezes a criança, ela projeta na brincadeira, as meninas fazem isso, projeta na brincadeira ali aquele ambiente familiar do qual ela tá inserida. Vocês conseguem pescar como profissionais o que ela tá demonstrando ali, né? O que tá acontecendo nesse lar? O que tá acontecendo nessa criança através do brincar dela? Então, os meninos, eles têm mais essa pegada de competição, de querer sair correndo, de brincar de luta. As meninas, elas gostam de expressar o que elas sentem. Outras são mais introvertidas. Geralmente, quando a menina tem dificuldade de dizer o que está sentindo, é porque tem muito sentimento ali. Interessante. E aí demora um pouco mais. Doutora, eu vou me preparar para dar um recadinho e eu gostaria que você falasse sobre isso. Eu quero me dedicar no próximo bloco mais aos adolescentes, mas agora que a gente está falando dos menores, se chegou nesse momento em que você vê que a sua criança está com dificuldade de falar, tudo bem, a gente já entendeu então que os meninos vão ter um pouco mais de dificuldade, mas eu não estou entendendo a linguagem do meu filho, eu não estou entendendo a expressão dele, o meu menino, a minha menina não está falando. Será que chega o momento de procurar uma ajuda profissional? Como que você vê essa questão, doutora? Sim. Geralmente, quando ele apresenta essa dificuldade, é um problema ou neurológico ou um problema psicológico. Então, nós temos que tentar buscar a psicoterapia o mais breve possível. O psicólogo vai ser o profissional que vai dizer para esse pai, para essa mãe, olha, aqui o caso não é só psicológico. Talvez nós tenhamos que buscar um neuro, talvez um psicopedagogo, alguém que vai poder ajudá-lo nesse momento. Eu vou pro break, daqui a pouquinho eu tô de volta, não saia daí. Nosso programa tá de volta. Eu te convido a participar através das redes sociais do programa, o Instagram, @nosso programa, a fanpage facebook.com/nosso PGM, para nos enviar a sugestão de tema, o assunto que você quer ver abordado aqui no programa. A gente te espera sempre também deixando a sua pergunta no nosso WhatsApp, que é o 11 3337 5886. Hoje a gente está falando sobre a importância da comunicação familiar com a Ellen Tavares, que é psicóloga. Ellen, eu quero entrar falando sobre os adolescentes e já trazendo mais essa questão que você colocou para nós sobre o impacto dessa geração que já nasce inserida nessa diversidade que a gente tem tecnológica e dessa reclamação de muitos pais que têm filhos adolescentes de que não conseguem tirar o filho do quarto. Por um lado é um alívio, eu vejo muitas mães falando, ele tá lá, ele tá tranquilo, mas eu vejo que gera muita preocupação também. Fala sobre isso, por favor. É muito mais preocupante do que reconfortante, assim, né? Então, primeiro, alguns sinais. A criança está há muito tempo no quarto, isolada, sozinha. O adolescente, né? Eu gosto muito de falar de adolescente, sou especialista, eu amo a adolescência. E eles têm uma tendência a se isolar mesmo. A partir de que idade que a gente tá falando de adolescente? Desculpa te cortar. 13, 14, tá bom. 15, tá? Perfeito. Passou dos 12. Até 12 é pré-adolescente, né? Agora, a partir dos 13, 14, 15, 16, até 18 anos ainda é
considerado adolescente. Tá. Então, esse adolescente que tá o tempo todo no quarto, mexendo no celular, ou no tablet, ou jogando videogame, limite. Sabe qual que é a resposta para esse tempo? Limite. Né? Então, assim, eu não posso permitir que o meu filho, porque eu estou invertendo os papéis, eu não posso permitir que a criança, ou o filho, ou o adolescente, ele decida o tempo que ele tem que ficar. Perfeito. Essa também é uma responsabilidade dos pais, dos cuidadores, né? Então, assim, como que uma criança passa 8 horas, 7 horas vidrado em algo que nós não sabemos nem quem, como a gente falou, né? Quem é que está do outro lado? Além dos problemas neurológicos que isso traz. Então, assim, traz letargia, uma dificuldade, a pessoa não consegue se concentrar, porque fica muito concentrada naquilo. Então, quando ele é designado para fazer outra coisa, ele não consegue fazer, porque a mente dele está focada nisso. Olha, isso que importante. A neurociência nos sustenta em relação a isso. Então, muitas horas de tecnologia, de tela. Não, o recomendado é que na hora de dormir, nenhum de nós tenhamos acesso às telas. Porque isso atrapalha muito o nosso sono, atrapalha muito a nossa noite. Você sabe que existem hormônios que são liberados somente à noite. Então, assim, se eu fico até 2, 3 horas da manhã no celular, o que eu vou receber, né, de benefício para o meu corpo, de nutrientes, para eu enfrentar o dia seguinte? Por isso que somos uma geração de gente cansada, entende? Então, as crianças hoje, elas precisam de limite. Só que muitas vezes, quando esse adolescente já está com 16 anos, a mãe não consegue mais. Já foi até os 16 sem dar o limite? Como é que agora você consegue fazer isso de repente, né? Exatamente. E aí que entra o contexto familiar, que eu falo que é a junção do pai e da mãe. Agora nós vamos estar unidos e nós juntos aqui nós vamos chegar num consenso e fazer com que essa criança, se não conseguiu até hoje, Ellen, o meu filho tem 17 anos e até hoje ele é assim, viciado em redes sociais, viciado em telas e videogame, eu não consegui. Eu falei, bom, quando ele tinha 7, você poderia ter dito para ele que você poderia estipular um tempo, porque eles já nasceram nisso. Então, não faz parte, até, infelizmente, da nossa cultura, não deixar a criança ter um celular. E tem a idade certa para ter o celular. Ah, é? Entende? Eu não posso ficar dando celular... A partir de quantos anos você diria? A partir de 10. Tá? Antes da criança ir pro 5º aninho, não tem por que ela ter celular. Não tem essa necessidade. Ela pode ter o celular da mamãe? Mamãe, empresta o celular aqui, deixa eu ver um negocinho. Que as mães colocam um videozinho, jogos pra criança. Isso sim. E a mãe vai determinar o horário. Tá bom, você vai usar, mas ó, eu te dou 20 minutos. Tudo bem, você pode usar, eu te dou 15 minutos. Ah, você não fez tal coisa que a mamãe pediu? Então nem esses 20 minutos você vai ter. E aí a criança vai crescendo entendendo que ela tem limite. Porque quando chega na adolescência, fica mais difícil você conseguir tirar isso dele. Então, hoje os pais, eles querem terceirizar a educação. Como eles não conseguem se comunicar com esse adolescente, eles chamam quem? O psicólogo. E aí o psicólogo, ele serve de ego auxiliar. E aí ele vai dizer ali, ele vai ajudar essa família a colocar um limite nesse adolescente. E que aí, se eles não aplicarem em casa também, o psicólogo não pode ir lá dentro da casa fazer o que os pais têm que fazer, né? Exatamente, porque muitas vezes acontece isso no consultório, de você ter tempo com a família e ter tempo também com o adolescente, ele ali consegue expressar o que ele está sentindo. Porque, às vezes, e não é raro, ele fica muito tempo isolado no quarto porque ele acha que ele não é percebido. Puxa vida. Então, é super importante a gente entender qual é o sentimento desse adolescente. Existe hoje uma vertente da psicologia que fala sobre nós refletirmos sobre os nossos sentimentos. Igual a nossa época, né? Que dava pra gente refletir. Dava pra refletir no quarto. E de bico fechado, que se eu escutar você, se der mais um pino... Você vai refletir. Você vai refletir em outra estação, né? Então, assim, tem a reflexão de sentimentos. Eu entender como mãe, como parente, como cuidadora, compreender o que esse adolescente... E funciona, viu? Entender o que esse adolescente está sentindo. E aí eu falo pra ele, eu entendo você. Eu entendo o que você sente. Eu faço ele sozinho. falar? Como ou cada adolescente vai ser de um jeito? O adolescente, com a criança é diferente, a gente usa metáforas. O adolescente não, porque ele acha que ele sabe muito. Né? É verdade. Entendeu? Então, você pode usar a linguagem que o pessoal usa hoje, falar assim, filho, eu percebo que você fica muito tempo, né, no quarto, você tem uma tendência a se isolar e a ficar sozinho. Mas deixa eu falar, como é que você se sente assim? Tanto tempo sozinho? E aí ele vai dizer,
Ah, porque você tá em casa e você não presta atenção em mim, ou você trabalhou muito. Ou você também não sai do celular, que eu já vi alguns adolescentes falando sobre os pais, né? Falam muito, porque estamos todos envolvidos com as telas, né? E aí, assim, você também não tem tempo pra mim. Quando foi a última vez que você me perguntou como eu estava? Você também fica muito no celular. E aí é dizer assim, filho, eu sinto muito. Olha, eu costumo dizer que essas duas palavras, sinto muito, conserta muita coisa, né? E aí é dizer, filho, eu sinto muito, é verdade, eu errei. Me perdoa por isso, eu quero recomeçar. Que tal se a partir de hoje a gente começar uma rotina diferente aqui em casa? Que tal se você chegar da escola, você fazer as coisas que você tem pra fazer, e aí a gente ter um tempo junto de conversa, um tempo de repente, assistir um filme juntos. Criança adora isso. Os adolescentes gostam de assistir esses filmes novos que saem. Com os pais, isso é muito legal. Hoje, os adolescentes, infelizmente, eles são bombardeados. E eu falo que é uma geração que sofre muito, porque eu atendo muito adolescente. Então, eu percebo o quanto eles sofrem. O quanto é difícil para eles conseguirem dizer o que eles estão sentindo, porque são muitas mudanças que estão acontecendo naquela cabecinha. Sem contar que a neurociência diz que o cérebro ainda não está totalmente formado na adolescência. Tem que dar esse desconto para eles também, né? Entende? Então, assim, mas aí alguns pais me falam, Ellen, mas eu também fui adolescente e o meu cérebro também não estava formado. Pois é, mas você estava numa outra época. Então, algumas coisas que aconteceram há 40, 30 anos atrás não funcionarão hoje. Porque eles eles sabem com 5 anos quais são os direitos e os deveres da criança e do adolescente. Não são crianças que o pai dizia as coisas e a gente acreditava. Né? Então, assim, é muito importante que esse adolescente tenha espaço para falar. Essa história de reflexão, isso tem psicólogos hoje que são especialistas parentais, de ensinarem os pais a se comunicarem com os filhos. É maravilhoso. E aí, assim, você ensina o pai como ele vai se relacionar com esse filho dentro de casa. O Ellen, você tá falando, eu até tô rindo, porque esses dias eu não sei o que a gente estava conversando, que meu pai deu uma explicação lá, e eu abracei, né? A explicação que meu pai deu. Aí a gente tava na família, eu reproduzi, todo mundo começou a rir. Eu falei, por que vocês estão rindo? Aí meu pai falou, porque eu inventei essa história, eu tava brincando com você. Até hoje, eu posso dar um Google, mas muitas vezes o meu pai falou uma coisa, pra mim é lei, ele tem toda a razão, eu não sabia desse assunto. Já o meu filho não é assim, o meu filho, às vezes, o meu pai fala uma coisa pra ele, ele fala, vamos ver? Mamãe, olha aí se é isso mesmo. Como são diferentes, né? Totalmente diferentes. Eles estão muito à frente. Eles reconhecem o ambiente, eles sabem se o clima de casa não tá legal. É diferente da gente. Porque nós também percebíamos, mas nós não tínhamos espaço para expressar. Hoje, as crianças, elas têm espaço para expressar porque elas entenderam que elas podem. Às vezes, elas não conseguem porque um pai não reconhece, a mãe não reconhece que essa criança precisa de acolhimento, de afeto, né, de cuidado. Então, é muito importante que a criança, primeiro, perceba que ela tem um ambiente saudável, que não é um ambiente perfeito, né? Nós não somos extremamente perfeitas. A mãe, ela é suficientemente... A psicanálise nos deixa tranquilas, porque a psicanálise diz que a mãe, ela tem que ser suficientemente boa. Então, o que é uma mãe... Não é perfeita. Ela não é perfeita. Ela vai fazer, ela vai atender os desejos do bebê, do filho, do adolescente, conforme ela conseguir. Aquilo que ela tem de bom, ela vai passar para o filho. Agora, doutora, em alguns momentos... Ainda vale o não é não, quando é alguma coisa grave, quando é alguma coisa específica. Já te expliquei, você não tá entendendo? Então é não e acabou. Isso em alguns pontos pode ser usado? Em todas as idades, tá? Está dentro da sua casa, o não é não. Ah, mas eu... Não. E aí, os dois, né, o casal, a família, estar ali em concordância, né? Eu sempre falo isso, porque como eu falo, a criança, ela percebe quem é que tem uma tendência a ser mais bonzinho. Eles sabem até, eu não gosto de falar que a criança manipula, mas eles sabem quem ir, né? Eles sabem quem, não é? Eles sabem, se eu for ali, eu vou conseguir mais, né? Então, assim, o não é não. Ah, não é mais ou menos, o não é não. Não, você não vai na festa do amiguinho porque aquele dia eu pedi pra você fazer tal coisa e você não fez. Não, você não vai hoje visitar a casa do seu amigo, que acontece bastante. Visitar a casa do seu amigo, passar uma tarde na casa do seu amigo hoje, sabe por quê? Porque você não arrumou sua cama e o seu quarto no dia que eu pedi para que você fizesse. Então, assim, o não, ele é permitido. Aliás, a história do adolescente ficar tanto tempo submergido nesse mundo que ele cria é porque faltou não.
Porque quando eu digo para a criança ainda informação que não é para ela ficar 2, 3, 4 horas no celular, ela vai entender isso e ela vai crescendo entendendo que, oxa, minha mãe disse que falou que não. Minha mãe falou que é bom eu não provocá-la. Minha mãe comunicou aqui para mim que é bom eu entender que o tempo de celular aqui em casa, ele é regulado, ele é administrado. Porque o não, ele diz para a criança que tem alguém protegendo ela. Você sabe que às vezes eu entrego o celular pro meu filho, ele tem 6 anos, né? Mas ele já, as normas do que pode e que não pode assistir, ele já sabe. Ele já sabe. Aí esses dias eu entreguei assim no carro e fiz assim, use com sabedoria. Porque se eu ouvir qualquer coisa, acabou, tá? Então, eu acho que é muito sobre isso também, É isso, né? Até porque ele tá imergido na cultura cristã, ele tá sempre Sim. na igreja, então ele sabe se essa maneira como eu me comunico muitas vezes com ele. E eu vivi uma experiência linda com meu filho, tenho vivido, que às vezes eu falo não para algum desenho e ele fala: Jesus já tinha me falado que Olha isso aí. não é muito bom. Olha. Que coisa mais linda, ele Que está lindo. aprendendo a ouvir a voz de Deus. Que lindo. Eu acho que, assim, eu fiquei emocionada quando isso aconteceu. Eu contei pro meu marido, contei pra minha mãe, contei pra minha sogra. Eu falei, gente, eu disse não e ele falou, Jesus já estava me falando sobre Eu isso. dizia que não era. Olha o que é a criança ser criada numa base. O alicerce. Num lar saudável. Que não, as pessoas não são perfeitas, mas que está mostrando para ele que ele tem limite. Porque, como eu disse, o limite, ele protege a criança. E aí, quando a criança, ela está dentro de um contexto cristão, dentro de um contexto da igreja, primeiro que os pequenos, eles aprendem e absorvem muito, né? Parece que não, né? Mas eles estão atentos a tudo que está acontecendo ali. E Deus fala diretamente com as crianças, gente. É impressionante o mover que nós vemos nas crianças, nos cultos de orações, como as crianças oram. Então, eles sabem, o Espírito Santo, ele tem liberdade. A gente fala muito de dar liberdade para o Espírito Santo, mas nós, adultos, não conseguimos nos comunicar com o Espírito Santo muito diferente o nosso jeito de se comunicar Porque com as eles crianças. têm liberdade para falar com Deus, né? Liberdade. O Davi começou a orar pelas crianças, para as pessoas do Sul, né? A gente começou essa oração e quase todos os dias ele se lembra de orar, né? E o Davi falou uma coisa tão interessante, ele começou a orar da cabecinha dele, né? A gente explicou minimamente o que está acontecendo ali para a idade dele, na hora da oração. E aí, um dos dias ele começou a orar, ele falou, Senhor, que essas pessoas tenham casas novas, que eles tenham bons vizinhos, que eles tenham boas roupas. Eu falei, olha o coração dele, ele está preocupado que tenham bons vizinhos. E é isso que o Espírito Santo recebe mesmo, né? Isso, essa intercessão. Olha esse cuidado, né? Porque para ser detalhista, assim, só o Espírito Santo, para pensar nessa riqueza de detalhes, porque nós vamos pensar nas coisas materiais. Sem dúvida, que consigam ter que chegue alimento, que chegue roupa, que tenha logo uma reconstrução da casa. Isso, que reconstrua. A criança está pensando nos detalhes, no convívio, que tenham bons vizinhos. Eu falei, eu não acredito nisso. Para não se sentir sozinho. Olha o que ele tem de conceito de família, de pertencer, entende? Então, assim, a criança, ela se comunica. Por isso que eu alerto aos pais, para que deem espaço para a comunicação dentro de casa. Esse tema é muito importante. E quando esse adolescente começa a ficar envergonhado, que esse dia chega, não chega? Para a maioria deles, mesmo para as crianças que foram mais comunicativas, não necessariamente serão adolescentes comunicativos. Verdade. Como é que a gente vai trazendo eles, doutora? Exato. A criança, o adolescente, ele tem uma tendência a ficar constrangidinho, né? Isso, tudo ele fica, envergonhadinho. Não fica? E aí a mãe, porque a mãe quer falar bem dessa criança, e às vezes você tá falando bem do adolescente e ele fica, mãe, para. Verdade. Não é isso que acontece? Às vezes ela tá falando que ele dá as notas, ele fala, para com isso, Para mãe. com isso, porque você tirou uma nota maravilhosa, a criança olha pra você e fala, não tô acreditando que você tá falando de mim. Então, assim, a gente tem que ter esse feeling de perceber que a criança não gosta de se sentir exposta. Então, às vezes, eu falo assim, Isabelle, mas eu tô falando bem, eu não quero saber. Entendeu? Não é pra ficar falando. Porque a criança, ela tem uma fase da vida dela em que ela não quer sentir o comportamento dela sendo julgado. Então, o adolescente, ele tem uma tendência a se sentir julgado. Porque ele está passando por uma transição. Então, ele não é mais uma criança, mas também não é um jovem e muito menos um adulto. Então, ele acha aqui que tudo que ele fizer está errado. E que as pessoas acham que ele está errado, mas para ele está muito certo. E quando ele se sente exposto, que a mãe está falando coisas a respeito dele, não importa se são coisas boas, se são coisas ruins, ele não gosta. Por quê? Porque ele está vendo ali a vida dele passando pelas pessoas, entende? Então, assim, aqui dentro, o inconsciente, ele tá dizendo assim, olha, eu tô passando por um monte de dificuldade, sabe? Os meus hormônios estão mudando, eu não tô entendendo o que tá acontecendo com o meu corpo, eu não estou entendendo o que tá acontecendo com a minha mente, tem dia que eu tô muito feliz, tem dia que eu não estou. E aí, qual que é o segredo? É trazer esse adolescente pra perto, dizendo pra ele, filho,
fala pra mim como é que você se sente. Você não quer, né, que a mamãe fale de você, a mamãe não vai falar mais. Eu não vou mais ficar expondo para as pessoas as suas notas maravilhosas. Eu não vou ficar dizendo que você fez uma apresentação de teatro, que você foi maravilhoso, porque eu já entendi, ao refletir sobre o sentimento, porque eu já entendi que isso não te faz bem. E olha, eu digo que mesmo com 6 anos, às vezes o meu filho me fala alguma coisa, agora eu já aprendi, que ele fala assim, não é para contar. Então, quando eu quero contar pra minha mãe alguma coisa, eu já falo, posso contar isso daí pra vovó? Aí, às vezes, ele fala, não, isso é só nosso. Isso é um então, tem que ficar só nosso. Porque nós temos... Como ele tem os com o pai dele, viu? Os Só assuntos, né? dele. Quando o pai liga, que eles ficam no secreto conversando. Porque como o Caio hoje em dia viaja bastante, ele tem um horário deles se falarem ali, e ali... Às vezes o Caio fala, não foi nada demais, não precisa ficar sabendo que é coisa minha e dele. É coisa nossa. É que ele precisa do espaço dele. Porque o adolescente, ele precisa do espaço dele. Até mesmo para ele comunicar que nesse momento ele não quer ser exposto. Então, toda hora, eles estão se sentindo expostos. Ele pode escolher o pai ou a mãe? Como é que funciona isso, geralmente, para eles falarem mais? Eles escolhem. Às vezes... escolhe o pai. O líder a gente tá falando aqui, né, do pessoal que trabalha comigo, que são líderes dos jovens. Pode ser um líder, né, essa pessoa? Pode. Um pouquinho mais velho Às vezes que não ele. quer falar com o pai e com a mãe. Né? Geralmente eles gostam de falar com o pai. Geralmente é com o pai, porque a mãe quer ficar, ai, filhinho. Eles não aguentam. Entende? Essa loucura. Mãe é tudo. Você sabe. Vocês sabem, não vamos usar a palavra, mas a gente é, né? A gente é, né? Não é? Então, eles preferem algumas coisas tratar com os pais, porque os pais têm mais serenidade. A mãe é muito mais afetiva. O pai vai ser mais prático, vai ajudar a resolver aquela situação. Como que a gente tem que resolver? Então vamos resolver? A mãe não, ela quer comover, né? Quer sentir como é e quer ficar falando pra vizinha, quer ligar pra outra pessoa pra falar, né? Então, é importante que ele sinta espaço e ele tenha com quem dividir. Então, não tem problema se tem o líder da igreja, que ele possa sentar com esse líder e falar. Não tem problema. Na minha igreja acontece muito do pessoal procurar meu pastor, porque ele é muito paizão. Claro. Então, a galerinha, mesmo os mais novos, preferem conversar com o tio pastor. Então, se cerque de pessoas boas, se insira em lugares de pessoas boas. É verdade. Porque se o seu filho não estivesse aconselhando com você, estivesse aconselhando com outra pessoa, que você saiba a índole dessa pessoa, Exato. né? Você precisa conhecer. Né? Você precisa conhecer quem são essas pessoas. Por isso que a gente fala, as crianças que crescem na igreja, elas já estão ali com os tios, com as tias, eles conhecem. Sempre vai ter um tio que ele vai gostar mais, que ele vai querer no futuro dividir, compartilhar, ou o pastor da igreja. O importante é que essa criança consiga se comunicar. E eu acho que também queria que você falasse rapidamente sobre isso, Ellen, a responsabilidade dessa pessoa. Eu já servi ali de intermediária em muitos momentos entre a mãe e os adolescentes. Isso. E a gente filtrar. Tem coisa que o adolescente conta que você não precisa nem levar, deixa o segredo dele. Isso. Agora, você tem que saber quando é perigoso, quando é a hora de alertar os pais. A gente tem que ter essa noção também, né? Quando a gente é esse intermediário, né? Quando você tá nessa função de ego auxiliar, que você tá bem no meio dessa situação, existem coisas, até mesmo no consultório de psicologia, que nós asseguramos para esse adolescente, por contrato, que o que ele disser para mim vai ficar comigo. Não vai sair dali. Só vai chegar até os pais se for algo que eu vejo que ele tá correndo risco. Perfeito. Ou se alguém do meio no qual ele está inserido corre algum tipo de risco. Então, já aconteceu da criança apresentar para mim alguns sintomas tão severos de depressão que eu estava sentindo que ela... Criança de 9 anos. Estava sentindo que estava aí declinando bastante para a história do suicídio, de ter pensamentos. E aí é o momento de você chamar os pais. E isso vale tanto aqui no consultório, como na igreja, como na escola. Os professores são os primeiros a perceber, tá? Ótimo, eu acho incrível o trabalho deles, porque eles são os primeiros a perceber. Então, assim, a criança, ela vai dando sinais. Ela vai dando sinais. Só que aquilo que você, enquanto líder de jovens, pastor de jovens, psicóloga de jovens e adolescentes, fica com a gente. Porque tem coisa que ele não acha que é necessário falar e que você também vai perceber que não precisa passar para a mãe. Porque a mãe nem vai entender o que está acontecendo. Você tem, como a gente está de fora, a gente consegue entender melhor. Só que se eu percebo que essa criança está desenvolvendo algo que faça com que ela esteja correndo um risco contra a própria vida ou contra a vida de alguém, ou está muito triste, ou está muito angustiada, ou se envolvendo ilicitamente com outras pessoas. Se machucando, se cortando, coisa. Peraí, essa criança está o tempo todo com o braço protegido. Blusão, né? Gente, vamos ficar de olho. Tá há muito tempo no quarto, tá sempre triste. Um convite que eu faço sempre para os pais: tenha tempo de mesa. A mesa cura, não é? A mesa
loucura. Jesus se sentou à mesa com os discípulos. E a mesa não é o lugar da gente sentar todo mundo com o nosso celular. Não, a mesa é o lugar da gente falar de como foi o nosso dia, de como vai ser. Se é domingo, que os crentes estão tudo na igreja. Se preparar. Às vezes nós temos 2 cultos. Então a gente chega em casa correndo, come algo rapidinho. Às vezes a gente compra pastel na feira. Mas a gente tem aquele tempo de mesa, porque é importante. Então eu convido, todos os pais eu convido. Eu falo, olha, quanto tempo que você tem dedicado ao seu filho na mesa? Eu tenho que encerrar. Vou te convidar para voltar mais vezes, Ellen, porque nunca dá tempo da gente falar tudo. Olha, para quem quiser entrar em contato com ela, vou deixar o Instagram, @psicóloga Ellen Tavares. Tá escrito aí direitinho. Muito obrigada por ter vindo. Obrigada, Então, volte mais vezes, por favor, Voltarei. tá? Obrigada por todos os esclarecimentos. Ficou faltando, então ela vai voltar mais vezes para ensinar mais a gente. Obrigada, viu, Ellen, mais uma vez. Foi um prazer. Viu? Obrigada a você também pelo seu carinho, pela sua audiência. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.